Olá, gente, tudo bem? Aqui professor Jussival. Nós vamos agora tentar compreender, de forma bem objetiva e clara e mais simples possível, uma das maiores civilizações que existiu no mundo antigo. É um assunto fascinante, onde nós iremos dividir em três partes. Nós vamos dividir a parte de introdução e a parte da monarquia. Depois, na aula 2, nós vamos ter a república, onde muita coisa acontece. E também a terceira fase, que nós vamos chamar de o período do império em si. Seu declínio, seu auge, seu declínio e também os seus legados culturais, tá bom? Portanto, vamos agora mergulhar na história. Aqui, professor Jussival, professor de história, para vocês que vão agora tentar entender o que foi Roma e este grande império, tá bom? Primeiro é importante entender as características gerais de Roma. Roma, ela está situada nas proximidades ali do mar Mediterrâneo, né? Bem praticamente no centro da Europa, a região onde naquele tempo chamava-se de Península Itálica, cerca de 1200 anos antes de Cristo, mas que hoje é a Itália. Naquele tempo era chamada de a região do Lácio, situado à margem do rio Tibre. Lembrem-se que as grandes civilizações, a maioria delas, surgiram às margens de um grande rio. No caso específico aqui, as margens do rio Tibre. Não vamos confundir com o rio Tigre, lá da Mesopotâmia, tá bom? Aqui nós estamos falando de Roma, certo? Bem, esse rio deu oportunidade nessa região, o solo está muito fértil e por conta disso haver a facilidade de desenvolvimento da agricultura. O litoral italiano é pouco recortado, o que dá a perceber a ausência de portos naturais, né? Mas, de qualquer maneira, voltado para o mar Mediterrâneo, há uma certa facilidade de navegação, tá bom? Bem, os habitantes da região do continente, ao norte eram os gauleses, no centro os etruscos e os latinos, e ao sul os gregos, oriundos da região da Grande Grécia, que nós chamamos de Magna Grécia, tá bom? A fundação de Roma, ela tem duas explicações interessantes. A primeira explicação é de que lá no livro A Eneida de Virgílio, poeta Virgílio, ele fez um livro chamado A Eneida, onde ele vai explicar que Enéas foi um dos fugitivos da Guerra de Troia. E é esse cara que vai chegar nessa região do Lácio e vai fundar o Império Romano. Dando um quê, sabe de quê? De bravura, um quê de guerreiro, para poder, inclusive, só erguer a moral do povo romano, certo? A segunda explicação que se dá é a explicação lendária. Essa explicação lendária, ela está explicada naquela velha história, né, da lenda de Rômulo e Remo, que por volta do ano 753 a.C., essa lenda surgiu no meio do povo. Diz essa lenda, né, que existia um rei muito bom chamado Númitor, e ele foi tirado do poder pelo seu irmão Amúlio. E aí Amúlio descobre que sua sobrinha, filha de Númitor, está grávida. E aí ele resolve pegar os bebês que estavam dentro da barriga da sua sobrinha e colocar dentro de um cesto e jogar no rio Tibre para poder desprezar as crianças, deixar as crianças à sua própria sorte, certo? Bem, a lenda diz que esse cesto foi carregado pela correnteza do rio Tibre, mas em determinado momento ele parou às margens do rio. E ali naquela cesta, aquelas crianças chorando de fome, uma loba passou por ali e pegou aquela cesta e arrastou para a sua toca. Lá, o que vai acontecer é que eles vão ficar sendo amamentados por essa loba. Veja essa imagem aí, ó. Não é à toa que tem essa imagem aí dessa loba amamentando essas duas crianças. O nome dessas crianças é Rômulo e Remo. Por quê? Porque com o passar dos dias, um casal de camponeses vai passando próximo dali e encontra essas crianças e levam eles para criar. Quando esses meninos crescem, que sabem da história real da vida deles, eles resolvem voltar para a região do Lácio e lá eles vão pegar o rei, né, Amúlio, que havia tirado o seu avô Númitor do poder, e aí expulsam eles de lá, derrotam eles e recolocam o seu avô como sendo o rei novamente da região. Bem, a lenda diz ainda que os dois vão fundar, delimitar espaços, né, para poder eles tomarem de conta daquela região. Eles vão chamar de Roma. E aí eles
vão brigar por conta do espaço que eles estão discutindo ali, né, a delimitação de espaço terrestre. Eles acabam discutindo e Rômulo acaba matando Remo. E a partir disso vai ser fundada a cidade de Roma. Bem, a arqueologia, né, já nos dá algumas informações, já mostra alguns vestígios históricos sobre essa possibilidade de Roma ter sido fundada no ano 1000 a.C., onde ele pode, talvez, provar, não é fato ainda, não é certeza, de que os romanos podem ter sido oriundos da fundação de Enéas quando ele fugiu da guerra de Troia. Então, existem essas duas explicações, certo? A explicação histórica em si e a explicação lendária. Bem, na Roma Antiga, o modo de produção era escravista e muito mais por guerra de conquista, tá bom? Por guerra de conquista. Lembre-se que no mundo antigo, como eu disse a vocês, nós temos dois modos de produção. O modo de produção asiático e o modo de produção escravista, tá bom? Vamos então agora para a gente tentar entender as fases da história de Roma. As fases da história de Roma é dividida em três, né? Nós temos a monarquia, do ano 753 até o ano 509 a.C., nós temos a república, do ano 509 ao ano 27 a.C., e nós temos o período imperial, o período do império, que é do ano 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, certo? Bem, como a história de Roma é muito grande, nós vamos dividir em três partes. E essa primeira parte, dessa primeira aula, é justamente tratando sobre a fundação de Roma e justamente também tratando sobre a monarquia, tá bom? Na outra aula, nós vamos trabalhar, na segunda aula, sobre a república e na última aula, nós vamos trabalhar sobre o império em si, tá bom? Vamos lá tentar entender a monarquia. Para começar, a palavra monarquia vem de mono. Mono significa um, tá bom? Arquia significa poder, poder de uma só pessoa. E quem é essa pessoa, professor? O rei. O rei, tá bom, gente? Então, a história da monarquia romana, ela tem pouca documentação, mas existem muitos relatos orais. E é por isso que os historiadores montaram toda, né, a estrutura, né, historiográfica do período da monarquia romana. E aí vai ser relatado da seguinte maneira, que existia o rei, esse rei ele acumulava as funções executivas, ou seja, ele administrava, ele acumulava a função religiosa, ele era a principal autoridade religiosa, ele acumulava a função jurídica também. Então é um cara que mandava na questão administrativa, na questão religiosa e na questão jurídica, tá bom? Ora, mas também existia um outro órgão abaixo do rei chamado Senado. Esse Senado era formado por anciãos. Esses anciãos eram pessoas inteligentes, de notório saber, já experientes, acima de 60 anos de idade e que participavam de uma classe social bem interessante, que serão quem? Os patrícios. Os patrícios são aquelas pessoas ricas, possuidores de terras, de gado e direitos, e tinha os seus direitos preservados, tá bom? Ele é o que nós chamamos de aristocracia. Eram os privilegiados, certo? Privilegiados. Então, esse povo era que eles escolhiam entre eles, entre os patrícios, os representantes para poder ir para o Senado. E aí essas pessoas iam para o Senado para poder analisar as leis que o rei propunha e eles podiam, inclusive, até vetar as decisões, alguma decisão do rei, certo? Então o Senado tinha o seu poder, embora o rei acumulasse suas funções executivas, religiosas e jurídicas, certo? Bem, nessa pirâmide social que nós temos aí, eu já expliquei a vocês aí sobre os patrícios, né, que eram cidadãos, possuidores de terra, gado e direitos, chamada aristocracia. Logo abaixo deles nós vamos ter os plebeus. Quem são os plebeus? Homens livres, porém não tinham direitos políticos e também não tinham propriedade. Abaixo deles nós vamos ter os clientes. Quem são os clientes, professor? É justamente plebeus, são clientes plebeus. Porque esses plebeus, clientes, são aqueles caras que precisam dos patrícios para sobreviver. Às vezes ele precisa de uma terra para plantar, às vezes ele precisa de um empréstimo financeiro para poder pagar alguma conta, enfim, ele vai precisar de algum favor do patrício. E aí o que o patrício fazia? Dizia, tudo bem, eu te arranjo tudo isso de forma temporária, mas no entanto, tu serás o meu cliente, tá bom? Daí porque o nome da palavra cliente, clientela, vem daquele grupo de pessoas que devem favor aos patrícios, a classe mais privilegiada da monarquia romana.
tá bom? Logo abaixo dos clientes, nós vamos ter quem? Os escravos, que podiam ser escravos por dívida ou por guerra. Agora tem um detalhe. Nesse momento, os escravos eram pouco numerosos, certo? Eram aqueles mais que estavam devendo um ao outro de forma temporária, tinha que trabalhar e pagar as suas dívidas. Mas aí, gente, vai aumentar muito. Vai aumentar muito porque quando vier a fase da República, nós vamos ver a expansão deste Império Romano e aí vai ter a conquista muito grande de escravos, o que vai certamente aumentar muito a quantidade de escravos diante do Império Romano, tá bom? Bem, essa primeira fase da monarquia romana, ela se encerra no ano 509 a.C., porque o último rei, chamado Tarquínio, o Soberbo, esse cara, o próprio nome já diz, o soberbo, né? Esse cara vai ter envolvimento, inclusive, com uma camponesa, vai ser flagrado, inclusive, tendo relações sexuais com uma camponesa, o que vai sofrer vários protestos de camponeses, né? E também sanções do próprio Senado. O Senado não vai concordar e não vai suportar com as ações que o rei está fazendo. Por conta destas grandes manifestações contrárias ao rei Tarquínio, né, o Senado resolve então tirá-lo do poder e a partir desse momento eles vão encerrar essa história de dizer que uma pessoa vai ser o rei naquela região. A partir desse momento, a partir do ano 509, vai ser instituído um novo modelo administrativo dentro de Roma, que vai ser a República, ou seja, a divisão do poder com o próprio Senado. Tá bom, gente? Então as características da República, a divisão deste poder, mas quem vai continuar sendo o grande comandante das ações e a maior autoridade da instituição romana continuará sendo o Senado, tá bom? Na próxima aula eu vou dar continuidade e me aprofundar neste conteúdo que seria a segunda fase da história do Império Romano, que é o período da República, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima oportunidade.